Bom dia a todos, vereadores dessa casa, mesa diretora, todos presentes aqui. Hoje o nosso requerimento para discussão, vou começar aqui com 3283 de 2025, que é uma indicação que nós fazemos à Prefeitura da cidade do Recife, no sentido de unir esforços, objetivando fortalecer o programa Reintegra. Ele é um programa que já existe aqui na cidade do Recife, mas devido aos últimos fatos que vêm acontecendo, pesquisas novas que também são liberadas e feitas em parcerias com universidades federais, não só aqui de Pernambuco ou do Recife, mas também de todo o Brasil, e hoje falar sobre essa pesquisa que foi feita pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua. E o que a gente pode falar? O Recife hoje tem esse programa, que é o Reintegra, e o que a gente quer é que realmente exista os esforços para que possa haver um ampliamento. Porque hoje nós entendemos que o Recife está tomado por muitas pessoas que estão em situação de rua, realmente números alarmantes, porque até o ano passado as pesquisas tinham sido feitas e o que era divulgado até pela Prefeitura da cidade do Recife é que só tinham 1.800 pessoas em situação de rua aqui na nossa capital. Mas o que a gente vê é realmente uma inversão, porque após essa pesquisa que foi feita, mostrou que o Recife é a 11ª capital com mais pessoas em situação de rua. Então não são 1.800 pessoas. Para vocês verem o número alarmante que são, 3.725 pessoas. No total, no Pernambuco, nós temos mais de 5.000 pessoas. Então mostra que havia ali sim uma cortina de fumaça querendo maquiar números para falar que só tinham 1.800 pessoas. E a gente trabalha diretamente com essas pessoas que vivem em situação de rua. Por quê? Porque temos um trabalho muito forte, principalmente em relação às pessoas que querem sair das drogas, crack, cocaína, outros tipos de droga. E quando a gente vê, através até de pesquisas, e do que a gente vive na rua, são mais de 80% das pessoas que vivem em situação de rua fazem uso abusivo de drogas. E o que mais me impressiona realmente é essa maquiagem da Prefeitura da cidade do Recife, querendo maquiar esses números, porque de 1.800 pessoas para 3.725 é um número muito alarmante, um número muito maior, e eu realmente fiquei perplexo quando eu vi que realmente já tinham anos que a população do Recife era enganada com esses números. Concedo a parte ao vereador Paulo Muniz. Vereador Aleph, parabéns por trazer esse tema. Recife passou 8 anos com a gestão que não olhou para essa questão de morador de rua. Para o senhor ter ideia, na RPA 6, que são 7 bairros, a gente não tinha nenhum equipamento para pessoas em situação de rua. Hoje, há 15 dias atrás, eu postei que o lugar mais seguro de usar crack em Recife é atrás da delegacia de Boa Viagem. Então a gente está se esforçando para criar a nossa Cracolândia. Mas Paulo, e fizeram o Centro Pop. Eu fiz, vereador, uma audiência pública aqui, convidando o pessoal do Centro Pop para dizer quais foram os resultados em um ano de Centro Pop. Sabe quantas pessoas vieram? Nenhuma. Nem para dar o resultado. Infelizmente, a gente sabe que é muito abrir, dar o banho, a refeição, a televisão, a interação. Mas, por exemplo, eu queria saber de uma carteira de trabalho que tivesse sido tirada dali e indo trabalhar numa obra que a prefeitura está fazendo. É assim que a gente vai modelando e tirando as pessoas da rua, quando não, caso de saúde, internação. Enfim, se a gente não bater muito nesse tema, esse tema tem que ser prioridade. Prioridade. O bairro de Boa Viagem, o qual eu sempre saio lá muito bem representado, tá para onde você anda. Semana passada, a loja Americanas foi assaltada por moradores de rua, parecia um arrastão.
9 horas da manhã. Então, as farmácias estão inseguras, as lojas de posto de gasolina inseguras, ninguém pode mais andar no bairro. Então, eu venho reforçar e estou nessa luta junto com Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Concedo a parte ao vereador Felipe Alecrim. Vereador Aleph Collins, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa de cobrar da Prefeitura a reestruturação desse projeto. Todo projeto que busca levar dignidade para as pessoas em situação de rua é muito importante, precisa ser debatido nessa casa. É sempre importante lembrar que a Prefeitura, há 2, 3 anos, divulgou o censo que relata mais de 1.800 pessoas vivendo em situação de rua aqui na nossa cidade. Eu tenho convicção que esse número aumentou bastante e que nós precisamos, inclusive, construir ações, projetos que transformem essa realidade. É importante a gente perceber, vereador, a necessidade de reestruturar a dignidade dessas pessoas através do vínculo familiar, através da empregabilidade, da educação, do acesso à saúde. Eu tive a oportunidade de participar de audiências públicas que nós realizamos nas ruas. Estava falando essa semana com o vereador Eduardo Moura sobre isso, escutando a população em situação de rua que relatava as dificuldades, que não são poucas e que por muitas vezes a gente não alcança. O que acontece hoje em nossa cidade é que a gente está naturalizando essa realidade. Hoje, em qualquer bairro do Recife que você passe, você vê pessoas vivendo em situação de rua e a gente não vê projetos da Prefeitura que busque mudar essa condição. Por isso a importância dessa casa se debruçar sobre essa realidade. Vou repetir, integrar essas pessoas com empregabilidade, construir vínculo familiar, o Centro Pop funcionar. Nós precisamos dar saúde a essas pessoas que, se hoje for numa unidade pública, o vigilante não permite que eles tenham acesso. Então, muito precisa ser feito. Nós precisamos voltar o nosso olhar para essa realidade, para que a gente dê uma nova condição de vida para essas pessoas, e muitas delas têm história impressionante. Nós precisamos urgente tocar na vida dessas famílias que hoje vivem em situação degradante aqui na nossa cidade. Por isso, parabenizo Vossa Excelência. Obrigado também, vereador, pela sua parte. Então é isso, é buscar soluções. O programa já existe, já entra dinheiro público para que possa existir cada vez mais ações, mas o que a gente vê é realmente a falta dessas ações. Então, quando a gente faz uma cobrança à Prefeitura da cidade do Recife em relação a fortalecer as políticas públicas para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, é tão importante. Como foi falado aqui, da empregabilidade. Mas como a gente fazer isso? Nós podemos hoje também fazer uma união para que a Prefeitura possa dar isenção de alguns impostos, como IPTU, ISS, ITBI, para algumas empresas que forem parceiras nesse quesito de fazer a contratação dessas pessoas, de poder colaborar nesse projeto. Então é pegar o que já tem, o que já existe, fortalecer e cuidar dessas pessoas. Nós sabemos que muitas pessoas, quando estão na rua, muitas são porque querem, mas a maioria não queria estar ali. A maioria queria estar na sua casa, mas às vezes não tem uma condição, não tem um emprego, não tem uma situação financeira estável a qual elas possam se sustentar e manter suas vidas bem. E também em relação à educação, que é um grande problema que a gente ainda enfrenta, não só aqui no Recife, vou ser justo, é em todo o Brasil. Então fica aqui a nossa luta e pedir realmente o fortalecimento desse programa. Vou para o nosso próximo requerimento, que é uma indicação a Prefeitura da cidade do Recife, no sentido de que, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional Pernambuco, ou a BPE, sejam oferecidas uma linha de crédito específica para jovens advogados em início de carreira, com condições facilitadas, a carência para o início dos pagamentos e juros reduzidos. Sou estudante de Direito da Universidade Católica de Pernambuco. Conheço muitos jovens advogados também que estão na luta para você conseguir até o seu primeiro emprego após o período que você faz a OAB ali,
que você se torna advogado, e a gente vê a grande dificuldade hoje dos jovens advogados. Então, é uma carreira tão importante, porque a gente está falando aqui de justiça, de pessoas que vão lutar pelas causas dos que mais precisam. Então, quando a gente vê uma parceria de alguma prefeitura, de qualquer lugar que seja, se unindo para que possa realmente dar um benefício, dar um suporte para esses jovens que já saíram do seu período de estudo, alguns ainda continuam fazendo pós-graduação, fazendo outras atividades nas faculdades, nas universidades, mas se houver realmente, como foi feito lá em Petrolina, na cidade de Petrolina, já parabenizar a prefeitura que se uniu junto às universidades, junto aos estudantes de direito, para que pudesse ter esse benefício, até para a compra dos primeiros equipamentos, coisas simples, como um advogado ter um notebook, um computador, mesmo que ele não esteja em uma firma ou em qualquer outro órgão que possa estar exercendo ali seu papel de advogado, mas que possa realmente dar um crédito, dar uma carência também nesse crédito e dar a possibilidade daquele jovem que está saindo ali para poder lutar pela vida dos outros, pelas empresas que tanto fazem por toda a nossa sociedade, é tão importante. Então fica aqui o nosso pedido para que o poder público se junte às universidades que fazem ainda o suporte dos alunos que terminam a OAB e possa ter essa linha de crédito que ajude esses estudantes a poder realmente dar um impulsionamento, dar um start muito maior do que seria o normal nas suas carreiras, beneficiando os nossos jovens advogados e desde já, parabenizar o trabalho que é feito lá em Petrolina e também falar que a agência do Recife, que é a ARES, se ela fizer essa parceria em prol com a OAB, junto com os estudantes, também não só colocar aqui colocar aqui a OAB, mas também juntar com as universidades que vão ter os seus alunos que vão estar saindo para poder fazer a OAB e cumprir realmente todo o rito para se tornar um advogado, é tão importante. Então fica aqui o nosso pedido para que essa parceria possa existir. Muito obrigado, é o que eu tinha a dizer.